Olá, pessoal. Então é isso, mais uma vez aqui para conversar um pouquinho, né, sobre as regiões do Brasil, né, fazer um percurso aí, um tour pelas diversas regiões. Eu, professora Adriana Fernandes, e aí já vou passar para a professora Dinalva para ela dar a saudação para a gente iniciar a nossa aula. Olá, professora. Olá, olá a todos aí nos polos. Que bom estarmos aqui novamente, né, para falarmos de nós, da nossa cultura, da nossa personalidade, da nossa identidade, né? E nós falamos aí no encontro anterior da identidade de quem reside aqui na região norte, né? Da nossa cultura, de como nós nos apresentamos aí diante de outras regiões do Brasil e para o mundo afora, né? A região norte com a sua cultura, na comida, na dança, influenciada aí pelo clima, pelas questões da natureza, da flora, da fauna, e falamos aqui em especial do estado de Rondônia, com a mistura, né? E representando aí o estado de Rondônia representando a multiculturalidade aí de todo o Brasil. Falamos então que no interior de Rondônia já é diferente, né, da capital, do mais ao norte, né, do estado de Rondônia. Tudo isso nós falamos aí no nosso encontro na aula de número 4. E hoje nós vamos continuar aí, né, professora, falando de outras regiões para nós conhecermos também ainda mais essa diversidade cultural do nosso país. É isso aí. E hoje, o nosso tour turístico, né? Nosso tour cultural, hoje a gente vai passear um pouquinho pelo Nordeste, pelo Sudeste também. Olha, o Sudeste eu tenho alguma coisa com o Sudeste, né? Minha região. Então, vamos lá para os nossos slides para a gente acompanhar aqui. Então, hoje a nossa teleaula, ó, de número 5. Já estamos avançando bem nas nossas aulas e vamos, só antes de iniciarmos com as regiões Nordeste e Sudeste, a gente vai lembrar um pouquinho, relembrar a nossa aula anterior, né? Como a professora Dinalva já comentou, né? Nós estudamos um pouquinho, né, essas manifestações culturais, né, e focamos na região norte, né, na nossa região de aqui. Então, na aula anterior, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar o quê? Vamos passar aqui os slides. Deixa eu passar aqui os slides. Então, na aula de hoje, a gente tem os objetivos da aula de hoje, que são, vamos ver se eu consigo passar aqui. Os slides deram um probleminha, então vamos lá falar um pouquinho da nossa aula de hoje. O objetivo, professora Dinalva? Hoje nós temos aí como objetivo conhecer, né, o Sudeste, conhecermos aí o Nordeste e o Sudeste. Às vezes a gente fica pensando aí nessa diferença gigantesca que há na questão da cultura do Norte para o Sul e esquecemos aí que nós temos o Sudeste com as suas peculiaridades, né, com algumas informações importantíssimas para que possamos conhecer melhor a nossa cultura de modo geral. Porque se nós pensarmos bem aí a questão do carnaval, tá no Sudeste, e a maior, né, uma das maiores cidades do mundo também está nessa região aí, uma região muito populosa, o Sudeste. E vamos então agora aos slides para nós visualizarmos melhor, né, essa questão aí da separação das regiões Nordeste e Sudeste que vamos estudar hoje, né, professora? Exatamente. Então vamos para os nossos, seguindo aqui o nosso slide, nós temos como objetivo da aula de hoje, não é? A gente vai continuar abordando essa questão, né, da diversidade cultural no Brasil e essas diferenças marcadas, né, principalmente pelo regionalismo, não é isso, professora, como você apontou, e vamos estudar aí a herança cultural desses grupos sociais, né, principalmente levando em conta as condições geopolíticas em que se encontram esses grupos. Então, a questão da
geografia, né, do local, né, dependendo aí como é que foi a colonização, a imigração, né, quem mais contribuiu, quais as influências. Então, dependendo de todas essas questões, né, ela vai dar uma cara diferente para cada região do Brasil. E só lembrando, pessoal, que o nosso ponto de referência principal, a gente vai continuar falando sobre o folclore dessas regiões. Por que isso? Porque o folclore vai abarcar, né, como a gente já falou nos encontros anteriores, né, todos esses elementos aqui que fazem parte da cultura, né, dos costumes de um determinado grupo social, né, de um determinado povo, e nesse caso dos povos das regiões Nordeste e Sudeste. E dando continuidade, então, nós vamos convidá-los para a gente assistir a um videozinho. Esse vídeo ele é introdutório, né, para a gente aí saber um pouquinho da região Nordeste, né, ver quais os estados que a compõem, né, que compõem essa região. E aí depois do videozinho a gente conversa mais um pouquinho sobre essa região do nosso país. Vamos lá assistir ao vídeo? A região Nordeste do Brasil tem uma cultura muito rica e diversificada. São muitas as tradições que nasceram ou que existem somente lá. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe formam essa região quente e cheia de lindas praias, com muita cultura que vai do cordel às danças folclóricas. Na região de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, um costume bastante popular é dançar o coco, uma tradicional dança de roda. Em Recife, duas danças populares são o frevo e o maracatu. Sou de casa, vim do norte, sou bonito original, sou de paz, não sou de guerra, vim brincar o carnaval. E quem nunca ouviu falar do São João que acontece em Caruaru e Campina Grande? É considerado o maior São João do Brasil. Mas além de grandes festas e danças, o Nordeste tem tradições religiosas muito fortes. A exemplo da lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, que é considerada a segunda maior manifestação popular da Bahia, perdendo apenas para o Carnaval. Ainda sobre as religiões, o candomblé é muito forte no Nordeste, mais especificamente na Bahia. Ele chegou ao Brasil junto com o tráfico de escravos negros da África Ocidental e logo tornou-se parte das tradições nordestinas. E os cumê? Ah, os cumê! O segredo é muito tempero e bastante pimenta. Quem nunca ouviu falar de bobó de camarão, acarajé, galinha cabidela, arroz de forno com galinha da Angola ou até mesmo a famosa buchada de bode? Todas essas comidas são consideradas iguarias da culinária nordestina e fazem muito sucesso com os gringos que passam por aqui. Viu quantos costumes diferentes? Então é isso, uma boa aula e até mais! Essas comidas da região Nordeste são, como eles dizem lá, são arretadas, né? Pimenta para dar e vender. Então, se você chegar lá em Salvador, né, que eu morei 7 anos em Salvador, e você pedir um acarajé, não peça muito quente, não peça quente, porque ela vai tacar pimenta baiana. Então são características, né, são peculiaridades, né, isso, professora, que fazem a cara de cada região, né, essa questão da religiosidade, né, esse ponto, essa influência tão marcante aí do candomblé, né, principalmente em Salvador, que
algum tempo atrás, né, eu li uns dados do IBGE, estavam em 80% da população, né, só de Salvador. Da população de Salvador, 80% era de pessoas negras, né? Eu acredito que até tenha mais, né, com a natalidade, né, com os nascimentos, então eu acredito que já tenha mais gente negra, né, afrodescendente. Mas por conta dessa influência, né, principalmente dos negros africanos ali num ponto turístico muito famoso de Salvador, né, que é o Pelourinho, né, onde se encontra ali a maior parte, a cidade antiga que eles chamam, né, a cidade alta, e todas as ruas elas foram construídas, né, as palafitas que foram coladas, colocadas no chão, né, para formar as ruas, as ladeiras do Pelourinho, todas elas foram construídas, né, foram pelo sofrimento ali do negro, né, trazido para cá. Então, é uma terra, uma região muito rica, né, historicamente falando, culturalmente falando, e esse sincretismo, professora, religioso lá é muito forte. Você vê vários adeptos do catolicismo, né, vários cristãos que vão para a Lavagem do Bonfim, até porque é uma festa. A Lavagem do Bonfim é uma festa, reúne milhares de pessoas, parece até um trio elétrico mesmo no carnaval, porque o pessoal vai lá para cada um, né, dentro da sua crença, da sua religiosidade, né, e a gente vê muito forte essa questão do sincretismo, né, essa mistura aí de santos da Igreja Católica com santos, com as entidades, né, do candomblé, da Umbanda, que nós falamos na aula anterior, né. Então vamos seguir aqui com os nossos slides. Professor, o pessoal já tinha se manifestado aí, né? Antes da gente seguir para as aulas. O pessoal já estava, vai ter aula hoje, né? Por conta do tempo, mas a gente está aqui, firme e forte. Já mandaram saudações, sim, estão animados aqui, né, pelas saudações. A gente observa, assim, alguns dias começam mais, uma saudação mais acanhada, mas hoje o pessoal está postando já, assim, aquela saudação mais viva, né, de que está alegre. E a gente também muito feliz, e a gente observa ali um pouquinho no vídeo, mostrando a cultura, né, do Nordeste, e a gente fica assim, nossa, é só a pontinha do iceberg, né, porque o Nordeste é muito rico, né, vários estados ali com várias culturas, e se a gente for separar por estado também, passa muito tempo falando, né, é uma região muito rica, assim, culturalmente, e a gente vai ver só um pouquinho mesmo, viu? Só dar uma pincelada, porque se fôssemos falar tudo, sem falar, né, pessoal, vamos chamar aqui um pouquinho a atenção para as belíssimas praias que a gente tem, né? A gente brinca que quem tem umas praias tão lindas como a gente tem, principalmente na região Nordeste, né, do Brasil, quem precisa de ir para o Caribe, né? As Ilhas Caribenhas, tanta coisa bonita aqui, se você né, for também. ver uma viagem para o Nordeste, né, fica mais hoje cara em do dia, que para fora. Exatamente, porque é muito disputado. Vamos seguir aqui com a nossa aula, então. Só eu peguei o mapa do caderno didático de vocês, né, e coloquei aqui nos slides, só para a gente chamar a atenção sobre quase que um personagem que a gente fala quando se refere ao Rio São Francisco, né, o velho Chico, né, e o Rio São Francisco, ele tem um papel, ele exerce uma grande influência cultural e uma influência socioeconômica, ou seja, tanto na parte cultural, das lendas, né, dos costumes das pessoas que vivem em função aí do Rio São Francisco, mas também socioeconomicamente, ou seja, várias formas de comercializar, né, que o Rio ele pode oferecer. O Rio é muito rico ali na quantidade de peixes, né, na variedade, então isso é muito importante a gente marcar, falar sobre essa influência, essa importância do Rio São Francisco para a região Nordeste. Para as outras regiões também, mas principalmente para a região Nordeste. E seguindo aqui, nós temos então aqui os estados, mas eu não vou me ater muito aos estados, porque no vídeo nós já
a locutora já falou, né? Então, vamos falar um pouquinho da mitologia do Nordeste. Tá? Então, no Nordeste, a gente tem alguns mitos, né? Porque, só relembrando, falamos de mito, né? Mito, místico, né? O que vem a ser. A mitologia tem a ver, o mito é o quê? Né? São os costumes, as tradições, as crendices, né? Que normalmente não são explicadas pela ciência, né? Então vai passando aí de geração em geração. E lá no Nordeste nós temos alguns mitos que são muito antigos, né? E o universal, assim, universal que a gente diz é que no Brasil inteiro, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro, é o mito do lobisomem, não é isso? Que esse mito ele é muito presente lá no imaginário da região Nordeste, né? E outros mitos que aí são mais locais, né? Mais regional, mais específico da região Nordeste, é o mito do pé de garrafa e do Papa Figo. Pessoal, assim, como a gente não tem, como a professora Dinalva falou, né, como é uma região muito rica, são muitas histórias, muitas lendas, né, muitas parlendas, então, no caderno didático de vocês, a todo momento tem uma chamadinha ali de atenção, né, ressaltando, para que vocês pesquisem, né, essas lendas, né, quem não conhece, aí hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é muito acessível, né, que é a questão da internet, né, então vocês pesquisem essas lendas, né, dessas diferentes regiões do Brasil, porque aí vocês podem trabalhar aí no espaço escolar, né, o pessoal das bibliotecas, o pessoal da sala de informática, pode aí fazer trabalhos culturais riquíssimos aí na escola, só trabalhando essa parte da mitologia das regiões do Brasil. Então, assim, é um trabalho que eu acho que dá para o ano todo, o ano letivo todo, se nós pararmos para olhar o calendário, né, o calendário aqui do Brasil, né, o calendário escolar, então tem muita festa, tem muita coisa para a gente estudar, não é isso? Seguindo aqui, então, nós temos como lendas da região Nordeste, né, algumas aqui que eu destaquei do caderno de vocês. Então, também vocês podem pesquisar sobre o homem pequeno, o engenho mal assombrado, essa questão do engenho, né, é muito marcante, principalmente a questão da nossa colonização, né, os engenhos da cana-de-açúcar, né, a Moura Torta, que inclusive aí tem vários livros, né, da literatura que fala sobre esse mito, né. Esse aqui da madrasta, né, que enterra a enteada, né, numa figueira, tem até uma musiquinha que a gente cantava e quando éramos crianças, eu e meus irmãos, a gente morria de medo desse mito. O Corpo Santo, né, também aqui Corpo Santo já foi até feito uma minissérie, né, principalmente envolvendo essa questão da religiosidade, do sincretismo. E um autor aqui, ó, que eu vou chamar a atenção de vocês, um autor muito famoso, né, da região Nordeste, né, que é baiano, né, já tive a oportunidade de ir numa fala, assistir a uma fala do casal, né, que é a Zélia tá, e o Jorge Amado. Os livros de Jorge Amado tratam muito da questão sociocultural e o Jorge Amado ele tem essa marca, né, de todas as obras dele, ele tratar em algum momento ele fala sobre esse sincretismo, né, que na Bahia é muito marcada, né, nas regiões do Nordeste, mas especificamente na Bahia, né, a gente tem aí essa mistura de crenças, né, de religiosidade. Então fica a dica aí para vocês. Continuando os nossos slides, uma outra lenda também é João Gourmet e a dos sinos que tocam sozinhos. Essa daqui, essa última lenda, eu particularmente não conheço, né, não deu tempo, mas a gente pode pesquisar até para vocês colocarem no memorial de vocês. Então vamos seguir, pessoal. Vamos falar sobre um personagem muito marcante
né, da região do Nordeste brasileiro, que é a figura do beato, né, quase uma figura mítica também, né, o beato. Então, o beato, como é que ele nasce, como é que ele surge? Ele surge da seca, né, da seca nordestina, onde a gente vê muita a questão da miséria, né? Porém, essa questão da miséria, o sofrimento da seca, faz com que esse povo, eles sejam muito ligados à questão da espiritualidade. Então, a gente tem como personagem aí mais conhecido, né, que deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, que é o Antônio Conselheiro. Essa figura, né, ele é muito inspirada na história de Canudos, né? Isso que é uma história real, né? A fundação dessa cidade, né? E ela foi fundada justamente por conta desse personagem, né? O Antônio Conselheiro. E aí, mais uma dica de leitura, a gente tem aí o escritor, né? Escreve lindamente, né? O Euclides da Cunha, que ele escreve o romance Os Sertões, né, que vem falar bem dessa parte do agreste, né, do sertão nordestino do Brasil, e um cineasta, né, o Glauber Rocha, ele produziu o filme Deus e o Diabo, Na Terra do Sol. Né? Um outro escritor também peruano muito famoso, né, o Vargas Llosa, é assim que se pronuncia, escreveu o romance A Guerra do Fim do Mundo. Todos essas obras aqui citadas, né, tem como figura aí principal, figura marcante, né, o beato, né, essa espiritualidade, perdão, quase não sai. Então, o Antônio Conselheiro, além dele ser uma figura histórica, né, que conta ali um pouco da fundação da cidade de Canudos, né, ele também tem essa coisa mítica, né, ele é um mito de fazer parte, aí ser um personagem que atua em várias situações, em vários contextos, em várias obras da literatura brasileira, né? Vamos seguir aqui. Então, nós temos um outro personagem também que é muito marcante, que é o penitente. Vocês vejam que todos eles são muito ligados à questão da religião, né? O beato, o penitente. Penitente vem de onde, né? De fazer penitência, né? Uma das características principais, ir aos cruzeiros ou às portas das igrejas para fazer penitências, não é isso? E uma das penitências que a gente ouve muito falar, né, hoje em dia, a gente até tem assim várias pessoas, né, que de certa forma não entendem muito essa questão da penitência, né, no que se refere à autoflagelação. Mas a gente tem que entender que no contexto aí, todo o nosso histórico, né, de muita luta, o Brasil, esse país tão grande, né, a gente tem verdadeiras batalhas, né, para que cada povo conseguisse conquistar lá o seu espaço, a sua região. Então, a autoflagelação nada mais é do que uma penitência no sentido de pedir para a religião, né, para Deus, a religião, as entidades em que eles acreditavam, né, pedir que com aquele sofrimento as suas graças fossem alcançadas. E a autoflagelação também tem muito a ver com a questão da purificação, né? O sujeito, ele se autoflagela no sentido que ele acredita que com aquele sofrimento, com aquela dor carnal, ele vai purificar a sua alma, seu espírito. Então, são curiosidades aí que faz parte da nossa crendice, né? Faz parte de toda a nossa história, né? Culturalmente falando, que a gente não deve enxergar
como a professora Dinalva no encontro nosso falou, né, a questão da aceitação, que você disse que essa palavra seria uma palavra-chave, não é isso? A questão da aceitação é porque a gente não deve enxergar, como nós somos pesquisadores, né, nós somos estudiosos, né, a gente sempre tem que enxergar não com o olho crítico no sentido de preconceituar, né, de ter determinados preconceitos em relação a isso, e sim entender o contexto, né, as situações, não é isso, professora? Isso mesmo. Me chamou a atenção quando você falou a questão da aceitação, né, como palavra-chave. E aí você pensar como profissional da educação, você dentro da escola, você trabalha com um público diferenciado, né? E independente da sua crença, da minha crença, eu preciso respeitar a crença do outro, né? E respeitar não quer dizer que eu vou também deixar a minha crença para acreditar na do outro, mas eu vou aceitar a crença dele, porque assim como eu quero respeito, eu preciso respeitar. E aí, você como profissional de educação, você não vai poder trabalhar só naquilo que você acredita, né? E deixar que o preconceito tire esse direito do seu aluno de conhecer todas as culturas que existem, todas as crenças e essa riqueza cultural do Brasil. Então, é importante a gente sempre ter esse olhar crítico e, ao mesmo tempo, mostrar para os nossos alunos, todo profissional de educação, né, pesquisador, mostrar para os nossos alunos, para o nosso público, que nós precisamos respeitar, aceitando, né, o outro. Isso é respeito, isso é conseguir superar o preconceito, que é muito forte, eu entendo, é difícil, né, a gente vencer. Exatamente. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição. Vamos seguir só mais aqui, vamos ver outros personagens também que são muito marcantes na região Nordeste, aqui nos nossos slides, quem são eles? Lampião e Maria Bonita, né? A gente viu aí que a história, a literatura, né, conta tem várias histórias a respeito de Virgulino Ferreira da Silva, não é isso? Que é um cangaceiro, né? Criou uma verdadeira lenda em torno de si, né? E só chamando a atenção para o cangaço, né? Esse grupo de cangaceiros, eles ocuparam todo um ciclo sociocultural no Nordeste brasileiro, né? Eles foram e ainda são personagens, né, de vários livros, não é isso? Poesias, toda a literatura ali de cordel, né? Aquela literatura cantada nos livrinhos, né? E até o cancioneiro popular. Então, é uma presença aí, uma personagem bem marcante, Lampião e Maria Bonita. Dando continuidade aqui aos nossos slides, nós vamos falar um pouquinho só sobre essa diferença, tá, pessoal? O que vem a ser místico e o que vem a ser mítico. Então aqui, ó, vou chamar a atenção de vocês, colocar um asteriscozinho aqui, que isso pode ser uma questãozinha aí de prova, né? Uma questão, olha a dica aí. Então aí nós temos místico, né? É aquele que crê em coisas divinas, né? Que tem toda uma espiritualidade, né? A gente fala, aquela pessoa é muito mística, né? Quer dizer, ela crê muito nas divindades, né? E coisas espirituais. Já o mítico, olha aqui, ó, sem o Szinho, né? É relativo a mito, né? Mitologia, né? Algo que não corresponde a uma realidade. Essa definição foi segundo Ferreira, né? Na obra dele de 1986. Então, seguindo aqui, eu trouxe só a título assim de exemplificação, né, uma música de Ney Matogrosso, né, que fala justamente essa questão do mito, não é isso? Ele fala no mito vamos passar bem rapidinho, ó, o mito do gato preto, né? Passar por debaixo de escada, não é isso? Fala sobre a questão das danças, das rodas, das festas, né? E o mito do lobisomem, que é muito conhecido universalmente, não é isso? Fala em elementos, personagens da floresta, não é isso? Das matas, olha aí o saci, as fadas. Então, é uma música que ela traz muito marcada a questão, a temática dessa música, né? A gente tem a questão do mito.
é uma música muito dançante, muito interessante da gente estudar. Aí os professores aí das linguagens, eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né, professora Edinalva? Os professores das linguagens podem fazer aí um trabalho interdisciplinar, né, com essas parlendas, né, essas músicas assim que invocam aí, que abarcam aí a questão cultural, né, de todas as partes do Brasil, não é isso? Vamos dar seguimento aqui na nossa aula. Então nós temos como elementos típicos agora, vamos falar um pouquinho dos elementos típicos do litoral nordestino, né? A gente tem o jangadeiro, né, a jangada e o jangadeiro, né, que eles contam aí a questão da proteção de São Pedro, né? Olha aí o catolicismo muito forte, né? E aí eles homenageiam, né, esses santos geralmente com festas, né, aquelas comitivas, aquelas jangadas que vão para oferecer, né, tudo que eles alcançaram, né, durante aquele período lá de festa, né, de bonança, eles saem ali em comitiva em alto mar para agradecer principalmente a São Pedro. Continuando aqui, vamos ver mais elementos típicos. Então, a gente tem o vaqueiro, não é? Principalmente na época do Brasil em que se comercializava muito a questão do couro, né? Então, onde tínhamos a expansão do gado, né? Pelo sertão. Então, era o vaqueiro, ele ocupou assim um papel fundamental no período da colonização do Brasil, não é isso? Então, o vaqueiro, ele tinha toda uma proteção, né? Ele é acostumado muito com aquele calor, né? Então, ele tinha um estilo de vida bem diferente. Aqui vai falar um pouquinho, ó, sobre a roupa, ou como se chama por aí, a veste, né? Então, a roupa sempre feita com couro, né? Botas, porque ele andava pelo sertão, pelo agreste nordestino, né? Com aquela boiada toda, então ele tinha que ter muita proteção. Então é uma figura aí, um personagem bem marcante da região Nordeste. Vamos seguir aqui, então vamos ver se a gente tem mais. Agora vamos falar um pouquinho das festas, né? Festas típicas da região Nordeste. A gente tem uma festa muito conhecida que é a vaquejada, né? Que aí aqueles torneios, né? Quem monta, né? O cavalo bravo, né? O cavalo arredio, os bois. A vaquejada mistura tanto cavalo como boi, né? Tem aquele montar no touro também, né? Inclusive a representação aí, né? Porque havia a necessidade desse vaqueiro e aí ele precisava aí ser bom. Então, essa festa fazia o quê? Nada mais que apresentar ali e valorizar aquilo que o vaqueiro conseguia fazer, né? Então, aquele que se saísse melhor ali, ganhava seus prêmios e acabou virando aí uma festa. A partir, então, do que era necessário, né? Então, veio a festa. Sim, o bom vaqueiro era aquele que conseguia domar o boi, laçar o bezerro, né? E era até uma forma deles conseguirem emprego, né? Conseguirem se manter lá no seu ofício. Então, bem interessante. Vamos continuar aqui e agora a gente vai falar de um elemento, assim, que é uma mistura de dança, de luta, que é a capoeira, gente. A capoeira, assim, a gente lá no Pelourinho, onde eu falei para vocês, né, eu falo mais da Bahia porque foi o estado que eu morei, né, em Salvador, na capital. A capoeira lá, né, é quase uma entidade também, um personagem em si que vários turistas, né, milhares de pessoas vão o ano inteiro para o Pelourinho observar as rodas de capoeira, né? E o que é a capoeira? Na realidade mistura dança e luta, não é isso? Tanto para o lazer, como antigamente, né, principalmente os negros escravizados, né, eles usavam muito como defesa pessoal, né? Então, aí comentam a questão da Bahia, que parece ter sido o berço, né? E foi introduzida, como falamos, né, pelos escravos africanos, e os afrodescendentes mantêm viva essa tradição da capoeira, né? Então, essa questão da marcação rítmica, ela é essencial e ela é marcada justamente por
por esse instrumento aqui, ó, o berimbau, né? Também eles usam o pandeiro, né? Em alguns lugares eles usam algumas caixas de percussão. Lembrando que a questão da capoeira também, ela é muito vista também como quase como uma identidade do povo, né, que foi escravizado, no sentido de que eles não perderam, né, essa marca principal deles. Tanto é usado como divertimento, né, nas festas religiosas, lá no culto às entidades, né, mas também uma defesa pessoal, né, para fugir dos colonizadores. Então nós vamos convidá-los agora para que a gente possa falar mais um pouquinho da região Nordeste e fechar a região Nordeste, porque já vamos falar de outra região, senão não dá tempo. Vamos correr um pouquinho. Assim, como nós falamos já no início, a região Nordeste é muito rica, então a gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas já demonstra aí como você vai poder pesquisar e trabalhar com o aluno aí como um técnico em multimeios didáticos. Agora a gente, né, passa... Só para finalizar um pouquinho aqui sobre a região Nordeste, e já vamos entrar aí na nossa outra região que nós vamos tratar hoje, que é a região Sudeste, né? Exatamente. E vamos seguir aqui nos slides. Eu vou chamar a atenção de vocês só para a questão da linguagem nordestina, né? O nordestino, ele tem um sotaque especial, né, que diferencia das outras regiões. E aí eu trouxe aqui algumas palavras, né, 4 palavras que elas podem, que nomeiam, né, determinadas coisas, que elas mudam em diferentes lugares do Brasil. Por exemplo, o jerimum, na verdade, para nós do Sudeste, né, a gente chama de abóbora, e em alguns lugares da região Sul a gente conhece como moranga, né? Jabá, né, em alguns lugares do Norte e Nordeste é conhecido como a carne seca. No Nordeste tem o jabá e também tem uma mistura ali de carne seca. Alguns falam carne seca também, mas no Sudeste a gente chama mais carne seca. Já no Sul a gente chama de charque. Tá? O dindim, que aqui também eu já ouvi, tem gente que fala dindim, né? Mas é aquele sacolé que a gente conhece lá na região Sudeste. Tem também gente que chama de chup-chup em algumas regiões do Brasil, e o geladinho, principalmente na região Sul e Sudeste, em São Paulo. O guisado, gente, olha, que a gente conhece aí a carne moída, né, aquela carne moidinha, triturada, e em alguns lugares, né, uma forma aí de brincar, de fazer quase que uma analogia, né, é o boi ralado, né? Então, são características aí de que cada região dá o nome a determinada coisa. E a arte do Nordeste, só vou chamar a atenção aqui, ó, por uma arte muito importante, que é a literatura de cordel. Também aí, para trabalhar na escola com esse material, é muito interessante, né? Contar um pouquinho da história, né? Ver as marcações, as histórias que são contadas na literatura de cordel. E o artesanato, né? A questão da renda, né? Que é um produto hoje em dia, né, de exportação, que aí abastece bastante a região Nordeste, né? A cerâmica também. Então nós temos aí vários materiais para a questão do artesanato. Vamos seguir aqui e agora sim. Embora a gente saiba que teríamos muito mais coisas, inclusive no caderno didático de vocês, né, a todo momento estão chamando a atenção, né? Pesquise mais aprofundadamente sobre isso, pesquise sobre aquilo, porque realmente não dá conta, né? 50 minutos, não dá tempo de falar tudo. Mas agora, então, vocês ficam aí com essa tarefinha, né, de casa, para procurar aprofundar mais os conhecimentos em relação à região Nordeste. E agora vamos chamar um videozinho para falar um pouquinho, para introduzirmos a região Sudeste do país. Vamos lá? Vamos assistir? Vamos saber mais da região Sudeste do Brasil? Ela é formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todos eles apresentam uma cultura e costumes peculiares, muito ricos e cheios de história.
As manifestações culturais e os costumes da região têm grande influência dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Algumas delas são habituais nos 4 estados. A Folia de Reis, por exemplo, trata-se de uma manifestação de origem portuguesa que ocorre no período do Natal, para homenagear os santos reis que visitaram o Menino Jesus. A folia conta com grupos que cantam e utilizam instrumentos musicais como cavaquinho, violão, pandeiro, pistão e tantã. Falando ainda de manifestações culturais, temos o Carnaval, que é a maior festa popular do mundo. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo comemoram a festa com tradicionais desfiles de escola de samba e blocos de rua, sendo o Rio de Janeiro responsável pelo carnaval mais famoso do mundo. E quem nunca ouviu falar da famosa Festa do Peão de Barretos? Com quase 60 anos de tradição, ela reúne pessoas do mundo inteiro para ver a prática de rodeio em touros e shows de música. O evento acontece anualmente em Barretos, no interior de São Paulo. Diferente das outras regiões, o Sudeste possui um modo de falar bem heterogêneo. Cada estado tem o seu sotaque, todos muito marcantes, mas bem diferentes. Na culinária, o Rio de Janeiro possui uma influência muito forte dos pratos portugueses e também uma enorme variedade desde frutos do mar à feijoada. Já Minas Gerais tem a típica comida caseira, formada pelo feijão, milho e carne de porco. Além do feijão tropeiro, o tutu com torresmo, a couve à mineira, uma verdadeira delícia. Não é à toa que todos os estados têm um restaurante mineiro. Já a cidade de São Paulo é conhecida como capital gastronômica, por ter milhares de restaurantes que representam a culinária do país e do mundo inteiro. Ou seja, tem de tudo um pouco. E por fim, a culinária capixaba, que é caracterizada por pratos com frutos do mar e peixes, como o arroz com camarão capixaba ou peixe ao molho verde. Além disso, a gastronomia está baseada em várias culturas, como por exemplo, a indígena, a europeia e a africana. Então é isso, bons estudos e até a próxima! Então é isso, pessoal. Aí vimos mais uma vez essas imagens aí dessas comidas, essa hora já vai dando uma fominha, né? Vamos continuar aqui e vamos falar um pouquinho da região sudeste, né? Principalmente no que se refere a um elemento aí muito importante, a personagens muito importantes que mostram aí todo o início da nossa história, da região sudeste. Vamos ver aqui nos nossos slides, nós temos aqui a questão dos bandeirantes, né, que saíram desbravando aí as matas, né, para formar os povoados, e um personagem importante é o Fernão Dias Pais Leme, né, que aí ele tinha como recomendação, né, achar pedras preciosas, né, principalmente no interior do Brasil. Então, é uma figura bastante importante nesse início de formação da região Nordeste. E falando um pouquinho mais sobre a questão da história, a gente tem aí alguns marcos, né? Um deles é a questão da civilização do ouro, né, que aí trouxe grande movimentação política do Brasil, né, na época que era Brasil colônia, e um fato assim que marca a história, principalmente na região das Minas Gerais, não é isso? A Inconfidência Mineira, né? Que a gente tem aí figuras lendárias, né? Que traz a Chica da Silva, né? Que era uma filha de negros escravizados, né? Uma negra. Inclusive a gente tem várias minisséries, né? E músicas e livros falando a respeito dessa figura, né? O Aleijadinho, né? Que era o nosso artista, nós já falamos um pouquinho dele nos encontros anteriores, né? O escravo Isidoro e o próprio, né, essa figura aqui emblemática, que é o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, essa foi a parte aí, o ciclo do ouro no Brasil, principalmente na região das Minas Gerais. Já o ciclo do café, não é isso? A questão do café, né, nós tivemos aí também vários
vários poetas, né, que escrevemos sobre esse período do Brasil colonial, né? E aí com essa atividade econômica, né, a gente tem aí várias personalidades populares, né, surgidas dentro desse período aqui da história do Brasil. Vamos continuar aqui, seguindo aqui, só falando um pouquinho da importância aqui da região sudeste para o Brasil, que é na parte turística, né? Então é muito significativa essa questão do turismo para o país, né? A gente tem aí um grande chamativo, né, desse turismo, né, são as praias, principalmente ali da região dos lagos, do Rio de Janeiro, né? A gente tem Angra, a gente tem Cabo Frio, Búzios, gente, é a coisa mais linda do mundo, é um verdadeiro paraíso, né? Essa cidade histórica aqui de Paraty é muito interessante, porque a gente, na realidade, a gente tem verdadeiras aulas de história mesmo naquela época do Brasil imperial, né, que tivemos um império aqui, e dizem aí, contam aí a literatura, né, conta que Paraty era o sonho de Dom Pedro, né, da família real, era ter Paraty como uma ilha só para eles, né? Então, vamos seguir aqui, principalmente então essa questão do turismo, muito marcado no Rio de Janeiro. Uma outra cidade também que é bem histórica, que é importante da gente conhecer, é a cidade de Petrópolis, né? E na cidade maravilhosa, né, a gente tem aí um grande atrativo turístico, que é o Carnaval, né? A gente não pode deixar de falar nessa festa, é uma das festas mais famosas do mundo, né? E um outro ponto muito importante, uma figura bem emblemática do Rio de Janeiro, que é o Corcovado, não é isso? Onde a gente vai subir ali no bondinho, e a gente tem o Cristo Redentor, né? E do Cristo Redentor, né, a gente fala também uma outra figura bem emblemática, né, que é o Pão de Açúcar. Então, quem não olha para essa figura aqui e já pensa no Rio de Janeiro, com todas as suas festas, o Carnaval principalmente, então é uma figura que marca. A imagem por si só, né, aqui da Baía de Guanabara, a gente tem aqui, ó, a Baía de Guanabara, a imagem por si só, ela já fala, não dispensa comentários, né, professora? Seguindo aqui, então, só chamando atenção para esses estados aqui, ó, o Espírito Santo, em Minas Gerais, né, que também apresenta aí alguns pontos turísticos, né, em Minas Gerais, principalmente essa questão aqui da paisagem montanhosa, né. Já em São Paulo, né, que é a terceira maior cidade do mundo, né, isso, a gente tem aí, principalmente de testemunho histórico, né, foi a primeira cidade aí onde realmente prosperou, né. Então a questão econômica, São Paulo é uma das cidades mais ricas da região sudeste e do Brasil. Do artesanato, só vamos falar sobre algumas influências. Então, as principais influências são os colonizadores e os imigrantes, né? Inicialmente a gente tem os portugueses, italianos, né, os alemães também, e depois a gente vê muita figura dos japoneses, né, os sírios, libaneses, espanhóis, coreanos. Então São Paulo, por isso que diz, né, São Paulo aí é um verdadeiro, como é que fala a palavra me fugiu, é um verdadeiro viveiro aí de vários lugares, de vários países que vão para São Paulo para tentar a vida, né, e ficam lá, morando lá. Então, quem quiser comer uma boa comida japonesa, vai para São Paulo ali, porque o que mais tem é a influência da cultura oriental lá. E para fechar, eu queria mostrar um slide para vocês que fala justamente ali, eu passei um pouco da religiosidade, né, porque a religiosidade também ela é muito marcada por esse sincretismo, né, a gente vê muito a Umbanda, o Candomblé, né, por conta não é muito diferente das outras regiões do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, deixar
esse versinho que está no conteúdo anterior do caderno didático de vocês, que eu acho que resume aí, fecha com chave de ouro esse nosso encontro de hoje, né? Que sou brasileiro e não nego a minha raça, faço verso por pirraça e também por precisão, né? Do Edu Lobo, né? E um outro escritor também e revisor, né? Faz muitas edições aí de peças teatrais também, que é o Cacaso. Então, assim, pessoal, ser brasileiro, o que me chamou a atenção nisso aqui? Ser brasileiro, então, é isso, ter essa mistura, né? Agregar essas várias influências de todas as regiões, né? E fazer uma mistura só, que aí sai esse colorido, sai essa aquarela aí de cores do nosso país. Professora, poxa, já acabou nossos diretores já estão dizendo, acabou, puxa vida, professor, vamos dar a nossa saudação, professor. Mas pensa bem ali no verso, né? Eu não nego, eu aceito o outro e eu aceito a minha raça, eu aceito a minha culturalidade, a diversidade que tem no meu país. E aí ficamos então com esse verso lindo e vamos à atividade, né, professor? Vamos lá, vamos à atividade, bons estudos aí, façam juntos, conversem, dialoguem, que já a gente volta para falar mais um pouquinho e depois corrigir as atividades. Vamos lá, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, voltamos aí para fazer a correção, né, das atividades, mas já quero de antemão dizer que a gente ficou muito feliz assim pelas respostas, por toda a participação, como sempre, assim, vocês aí do outro lado, né, em todos os polos aí que nos assiste, vocês dão um show. Quem faz essa aula acontecer da maneira que acontece, né, professora Edinalva, são vocês aí do outro lado com a participação, não é isso? Hein, professora? Eu já vi que está lotado aí, né? Sim, já temos participação de Cujubim, de Costa Marques, né? E, assim, respostas coletivas, sem identificar diretamente um aluno, e respostas também de alunos específicos, inclusive da questão número 4, que é uma questão subjetiva, né? Que é para o aluno falar com suas próprias palavras. E vimos também aqui a questão, um pouquinho de dificuldade aí na questão número 2, mas já corrigiram e já mandaram, inclusive, não só a resposta, se é verdadeiro ou falso, mas a explicação do porquê, né? Então, assim, o pouquinho de dúvida que teve já foi sanado e ainda muito bem explicada pelos alunos. Que bom, isso aí mostra que vocês mesmos, aí os cursandos, vocês mesmos constroem o conhecimento, né? A gente aqui só faz a nossa parte, né, de estar mediando aí, conversando. Na realidade, as nossas aulas, né, elas se constituem muito mais por uma conversa, um bate-papo, né? E quem constrói aí o conhecimento são vocês mesmos e a gente fica muito feliz, a gente agradece muito a participação, a atenção de vocês. Vamos aqui então para a primeira questão das atividades, né? Uma questão objetivazinha, mas aí tinha alguns detalhes, né? As famosas pegadinhas, não é isso? Então, vamos ler a questão de número 1. Na questão número 1, né, isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns personagens, né, que são marcantes na região nordeste do país, né? Então, sobre esses personagens, o que está incorreto afirmar, né? Então, a gente tem que marcar a alternativa, né, a letrinha que vem com alguma informação incorreta. Na letra A, traz sobre o personagem, né, quase esse mito, né, que é o Antônio Conselheiro, né? É o beato mais conhecido, inspirado na história de Canudos, né, a fundação dessa cidade, né, que teve aí a fundação
por ele, né, por essa figura bem ilustre, e o escritor, né, Euclides da Cunha, escreveu, se baseando, né, tomando como base essa figura emblemática, né, ele escreveu a obra Os Sertões. Então, essa questão aqui, ela está totalmente correta ou tem alguma coisinha aí que a torna incorreta? Na letra B, fala a respeito do bandeirante, né, que tem uma característica de ir aos cruzeiros ou às portas das igrejas para fazer penitências, que vão desde a autoflagelação ou flagelação mútua. Então, essa questão, a letra B, nessa alternativa, ela apresenta alguma incorreção? Na letra C, fala do Lampião, não é isso? Virgulino Ferreira da Silva, né? O famoso Lampião, né? Lampião e Maria Bonita, aí o casal de cangaceiros, né? Que na verdade criou uma verdadeira lenda em torno de si, né? Quem era Lampião? Um líder nato, guerreiro, né? Cantador de emboladas. Era um ótimo dançarino, né, de chachado, esse ritmo muito marcante na região Nordeste, né, porém muito vingativo e incendiário, no sentido aí de causar verdadeiras batalhas, né, no agreste nordestino. Então, essa alternativa, ela está totalmente correta ou tem alguma incorreção? Na letra D, fala que, assim como Lampião e Maria Bonita, né, continua falando sobre os cangaceiros, eles ocuparam todo um ciclo sociocultural no Nordeste. Foram e ainda são personagens de livros, poesias, artes plásticas, literatura de cordel e até o cancioneiro popular. E aí, a letra D, tem alguma coisa que a torna incorreta? Vamos para a resposta dessa questão, professora Dinalva. Essa questão, pelo que nós pudemos ver, né, não teve assim um grau de complexidade muito grande, né? O pessoal conseguiu aí identificar, né? Isso? Todos responderam corretamente. Eu recebi respostas aqui de Cujubim, Costa Marques e Espigão do Oeste. Cujubim, os alunos responderam em conjunto. Costa Marques foi a resposta da Jennifer, respondeu corretamente, letra B. E de Espigão do Oeste foi a Ivanilde e a Senilda, que responderam também corretamente, letra B. Que coisa boa, Jennifer, Ivanilde, Senilda, então muito obrigada aí, o pessoal que fez a questão, né, que trabalhou a questão coletivamente, muito obrigada pela participação de vocês e é isso aí, né. Então vamos ver qual a resposta para essa questão, vamos ver então aqui no nosso slide, né, então a gente tem como alternativa que apresenta a única incorreção, não é isso? É a questão do bandeirante, né? Tá errado, não é o bandeirante que vai até as portas das igrejas, né? Que faz as penitências, e sim o penitente. Então, esse era aqui, na verdade, né, professora, é uma questão de atenção, né, ter atenção nesse sentido. Então, essa questão aí era só uma palavrinha para vocês verem, né, que a gente tem que ter atenção, muito mais atenção do que conhecimento ou propriamente dito. Pessoal, vamos só abrir aqui um parênteses, né, que a gente recebeu aqui um comunicado, né, que a gente tem que dar os parabéns para uma certa pessoa, um certo cursando, que é o Pedro Wagner de Guajará-Mirim. Pedro, é seu aniversário, né, Pedro? E aí? Vamos ter bolo aí em Guajará-Mirim? Manda pra gente depois, viu? Parabéns, muita saúde, muito sucesso na sua vida, viu? Que as realizações, elas possam acontecer na sua vida, viu? Parabéns. Muita saúde também. Isso mesmo. E que você cresça e amplie seus horizontes sempre com conhecimento, né?
aprendendo aí a aceitar a si mesma, a respeitar, né, o outro e aceitá-lo também. Isso é muito importante. Parabéns mesmo, viu, Pedro? É isso aí. Vamos continuar então na correção das nossas atividades. Vamos para a questão número 2. Bom, como a professora Dinalva disse que o pessoal já respondeu a maioria das questões, então vamos passar logo para a leitura, né? Então, era para a gente marcar, né, quais as alternativas verdadeiras e quais as falsas. Então, a gente tem sobre a figura do vaqueiro, né, a informação que surgiu da civilização do couro, época em que a expansão do ouro pelo sertão ocupou um papel fundamental na colonização. O vaqueiro, né, acostumado com o calor e com as plantas espinhosas, ele teve de criar um estilo de vida diferente, no que se refere à roupa, né, ou como chamam, né, a vestia, né, que era sempre feita de couro para não rasgar com os espinhos, né, as plantas muito secas do sertão nordestino. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? Na segunda alternativa, fala dos elementos típicos do litoral nordestino. Então, nós temos a jangada e o jangadeiro, poéticos e lendários trabalhadores do mar, né? O cenário de trabalho deles era o mar. Então, os jangadeiros gostam de fazer quadras, versos e canções sobre a vida que levam ao sabor dos ventos e das tempestades. E aí, essa alternativa, ela é verdadeira ou falsa? A terceira alternativa fala sobre a literatura de cordel. Olha aqui, ó, uma importante manifestação, né, histórico, cultural de tantas regiões do nosso país, né, principalmente ali na região Nordeste. A literatura de cordel é uma importantíssima manifestação artística brasileira. É formada de peças de cerâmicas que, usando tipografia e estilogravuras, tomou conta do Nordeste a partir do final do século XIX. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? Já na quarta alternativa, fala sobre um pouquinho da capoeira, né? Que é uma mistura de dança e luta, de utilidade para o lazer e para a defesa pessoal. Essa manifestação cultural tem a Bahia, olha aqui a Bahia, como seu berço, e foi introduzida pelos escravos africanos e afrodescendentes. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? Essa questão também a gente, pelo que pudemos ver aqui, todo mundo foi tranquilo, né? Então vamos passar já para a resposta correta, não é isso? Vamos ver. Aliás, no iniciozinho é que tivemos aí um grau de complexidadezinha, mas depois alguns corrigiram, não é isso? Corrigiram, então, até mesmo com explicação, né? Mas foi maldade, gente, novamente da professora, porque ela trocou ali só couro, né, por outra coisa bem semelhante, que é ouro, né? Então ficou ali tipo couro, ouro, e vocês foram pelo finalzinho da palavra. E ó, não foi culpa só de um, todos que mandaram aqui tiveram problema com essa primeira alternativa aí da questão número 2. Então, assim, não é culpa dos cursistas. Peguei vocês, né? Mas não é maldade não, gente, é só para ver se vocês estão atentos mesmo, se está todo mundo ligadinho aí na nossa aula. E eu sei que estão, assim, é mais para que a gente possa se testar até a nossa atenção, né? Sobre aquilo que a gente está lendo, né? Sobre, não é nem muita questão de conhecimento, e sim, como a professora Dinalva bem colocou, né? É só ter atenção que a gente não escorrega aí nas pegadinhas. Foi engraçado aqui que eles enviaram, né, a resposta, todas as respostas, e aí todos que enviaram, né, escorregaram aqui na primeira. Aí eu pedi para rever, né, Aí Cujubi mandou assim: realmente, professora, a palavrinha-chave é a expansão do gado, não do ouro. Sendo assim, ela é falsa. Ouro, couro, né? Mas não fiquem chateados comigo, viu? É só para ver a atenção de vocês, tá bom? Então vamos lá na nossa questão. Como a professora Dinalva já trouxe aí qual foi o
o pulo do gato, né, professora? Então, na realidade, a primeira alternativa, o que torna ela falsa, realmente, deixa eu até trocar a cor da minha caneta, olha, não é a expansão do ouro, e sim o gado, né, que aí nós temos aí as vestes, né, as roupas, e que aí sim, eram todas feitas de couro, né, esse material bem resistente, né, justamente por conta do agreste, né, do sertão, que tem muitos espinhos, é um clima muito quente, né, muito seco. Então essa alternativa aqui, ela está falsa só por conta da palavrinha ouro, né, que é a expansão do gado, a época da expansão do gado. Aí o vaqueiro, né, o nome já diz, né, ele que sai aí pelos sertões, aí levando aí esse gado, essa boiada. Já a segunda alternativa, né, falando de mais elementos típicos, né, falando da jangada, do jangadeiro, está tudo corretinho, né, não tem nada que torne essa alternativa falsa. A terceira alternativa, né, o que está aí causando aí deixando essa informação errada, né, falsa? Falando que a literatura de cordel, né, ela é formada de peças de cerâmicas. Não, isso aqui faz parte do artesanato, não é isso? A literatura de cordel, ela é formada por livretos, não é isso? Olha aqui a resposta correta. Que, usando tipografia e xilogravuras, né, tomou conta do Nordeste. Então, nesse período aí, a partir do século XIX. Então, o único errinho aí dessa alternativa, né, que tornava ela falsa, é peças cerâmicas, e sim a literatura de cordel é formada por livretos. Na quarta alternativa, a gente também tem tudo correto falando sobre a capoeira, né, essa mistura de dança, de luta, né, utilizada tanto para o lazer como para a defesa pessoal, né, e que hoje em dia, como eu achei interessante, estávamos aqui no intervalo, né, enquanto vocês faziam as atividades, e a professora Dinalva chamou a atenção mesmo, que não é nem precisa muito a gente tá falando, né, a gente se estender muito principalmente sobre a capoeira, né, porque já é quase que um patrimônio imaterial de todo o Brasil, né, em todas as regiões do Brasil, por conta dessa influência muito marcante do negro, né, africano, né, que foi trazido para cá e formou, né, grande parte da nossa população, né, da população brasileira, tem aí essa influência muito marcada dos afrodescendentes, né, dos negros africanos. Então, a capoeira, assim, todo mundo conhece, né, todo mundo já participou aí, já assistiu a uma roda de capoeira, porque a gente encontra em todas as regiões do Brasil, não é isso? Então, vamos seguir aqui na questão número 3. O que ela traz para a gente, né? Ela fala um pouquinho, era para a gente completar aí, marcar sobre um movimento aí artístico, cultural, né? Nesse caso aí mais histórico, não é que artístico não, perdão, eu errei a palavra. É um acontecimento, uma manifestação da história do Brasil, né? E essa história, ela conta que foi durante o ciclo do ouro, né, um momento importante aí para a questão econômica, né, política econômica brasileira, principalmente na região das Minas Gerais, que surgiu um dos mais importantes movimentos sociais. Olha aqui, ó, movimentos do povo, que envolvia toda a sociedade, né, daquela região, cujo objetivo era formar um governo independente no Brasil e lutar pela liberdade, contra a opressão do governo português e contra as altas taxas e impostos. Que movimento é esse, gente? Então, a história nos conta, né, que a gente teve ali na região das Minas Gerais, né, esse movimento que era muito marcado pela insatisfação, né, popular, e a gente tem aí alguns líderes, né, um muito famoso, muito conhecido, que é o Tiradentes, né, Joaquim José da Silva, e esse movimento que nós estamos falando, né, esse momento histórico do Brasil, é a Inconfidência Mineira, não é isso? Então, vamos ver aqui a nossa correção. Nós temos ali para vocês marcarem. Então, a resposta correta
para a questão número 3, a letra B, né? Falando sobre o momento aí histórico da Inconfidência Mineira. Seguindo aqui com a nossa aula, professora, a número 4, eu queria que você comentasse aí e trouxesse, alguém mandou aí com as suas palavras. Pessoal, e o interessante é quando nós temos vocês perceberam que a gente gosta sempre de colocar uma questão discursiva, né? Até para que vocês possam desenvolver, assim, a escrita de vocês e o ponto de vista de vocês, né? A criticidade. Então, professora, vamos rapidinho ver se vai tem ser difícil, porque eu recebi muitas. Não, eu recebi 3 respostas, mas uma delas grandes, né, é gigante, não é grande não, é gigante. E aí, tipo, vou ler rapidinho aqui da Jennifer, a Jennifer é de Costa Marques. Ela disse assim: a diversidade cultural encontrada na região sudeste é algo que nos enche de orgulho, não só pela beleza, mas pela riqueza que faz com que cada estado brasileiro tenha uma identidade própria, item de grande valor e agregação de saberes. Aí o Feliciano, lá de Cujubim, disse: a região sudeste é símbolo de orgulho do brasileiro pela originalidade. Ele colocou etc, ele não quis continuar não. Mas a Ivanilde e a Senilda de Espigão mandaram uma resposta gigantesca. A diversidade cultural encontrada na região nos enche de orgulho. Vou só pulando uns pedacinhos. As lindas praias de Angra dos Reis, Cabo Frio, Búzios, cidade histórica de Paraty. Colocou também que continua aqui, né, ainda o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. O Espírito Santo, temos as Palmeiras. Ela colocou, né, a 3ª maior cidade do mundo, que é São Paulo. O artesanato da região sudeste é algo inigualável. Os colonizadores imigrantes trouxeram muitos hábitos. E nas cidades mineiras, que muitas mãos tecem, bordam, pintam e entalham, modelam. O barro é matéria-prima forte da região. E ela também falou das bonecas, a Baiomi, né, que são encontradas no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí ela disse que essa resposta não é nem a metade do que ela escreveu. Que coisa boa. Bom, nem precisa eu ler, só chamar a atenção aqui, porque de todas as respostas vocês conseguiram abarcar bem, né, de tudo que falamos. Só aqui, só chamar a atenção de vocês, então, que a região sudeste, né, ela tem a maior população, como foi dito aí, o pessoal colocou, né, professor, os vários pontos turísticos, e a gente só falar um pouquinho sobre uma festa, né, que ela também é considerada um patrimônio imaterial, né, agora do Brasil, né, conhecida mundialmente, que fica na cidade do Rio de Janeiro, né, que é o Carnaval. Então, o Carnaval é aí essa mistura de povos, né, essa mistura cultural, né, por isso que é tão colorido o Carnaval, né, muitas das escolas de samba misturam as regiões, e é isso, pessoal, infelizmente acabou, puxa vida, já acabou, professora. Só agradecer aí a Jennifer, né, o Feliciano, a Vanilde e a Senilda pelas respostas aí da questão número 4, né, bastante pertinente. Muito obrigada pela participação de todos os polos, os que não enviaram a resposta, mas eu sei que vocês estão aí participando, sempre antenados na nossa aula, aprendendo um pouco mais, para sermos melhores, nos conhecer o próximo, aprendermos aí a nos aceitar o outro também. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, eu sou brasileira e não nego a minha raça, como disse lá no poema. Pessoal, muito obrigada, que pena, eu queria mais, né, mas não podemos, então até o nosso próximo encontro, bons estudos, revejam aí essa aula, viu, e até lá. Obrigada pela participação.